Olá a todos e todas, eu sou Moacir Japeasson, sou pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas, e esse projeto é um projeto dentro do edital da Lei Aldir Blanc, pelo Governo do Estado de Pernambuco, ao qual eu agradeço. E eu também queria começar agradecendo ao Sesc Garanhuns, por ceder o lugar a o teatro maravilhoso onde nós estamos gravando, e a Espaço Artes Garanhuns, por ceder e compor os móveis do nosso cenário. Inicialmente, eu queria fazer algumas pontuações. A primeira delas é que eu vou tentar ao máximo evitar as palavras ou expressões mais acadêmicas, porque eu queria que todas as pessoas conseguissem entender a nossa proposta, conseguissem entender o que aqui está sendo proposto. A segunda coisa que eu queria explicitar, e eu acho importante falar isso, é que essa é apenas uma visão, a minha visão de um pesquisador dentro de uma pesquisa, né, apenas uma visada, há outras. A obra que eu estudo, meu objeto de estudo é bastante complexo. Então eu espero que outras pessoas venham a estudar nesse sentido, dentro de outras categorias que não somente essas que eu elenquei. E eu queria primeiro dizer que esse trabalho está dentro do que foi o meu caminho de pesquisa na minha dissertação, né? Nós teremos 4 encontros com temáticas diferentes. Esse nosso primeiro encontro eu vou mostrar para vocês o autor, como essa pesquisa começou e falar um pouquinho da obra, especificamente. Essa pesquisa ela começou já há um certo tempo. Eu era graduando de letras quando, num carnaval de um ano que eu não lembro, de um dia que eu não lembro também, em conversa com 2 amigos meus, em pleno carnaval do Recife, ali pelo centro, eu vi eles falando sobre Orgia e Túlio Carella, e eu guardei aqueles nomes e procurei esse livro depois, me inebriei, achei que era uma obra interessante a ser pesquisada, e venho pesquisando desde a graduação até agora, o meu mestrado, que está quase sendo finalizado, dentro do programa que eu falei da Universidade Federal de Alagoas. Eu queria começar falando sobre o autor. Túlio foi um intelectual importante no seu país, né? Ele já era um intelectual importante, professor, ensaísta, escritor na Argentina ali dos final dos anos 1950. E ele foi chamado por Hermílio Borba Filho, que para quem não conhece é um intelectual também importante, para o teatro do Nordeste e para o teatro brasileiro. Então Hermílio tinha a vontade de oxigenar o curso de teatro recém-criado ali na Escola de Belas Artes, ali pelo final dos 1950, da Universidade do Recife, né? Então Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco. E o intuito era de oxigenar, trazer um nome de fora para oxigenar aquele curso recém-criado. Túlio, que já era um conhecido, inclusive fazendo viagens para a Europa, teve uma excursão no final dos 50, topou experienciar. Túlio já conhecia o Brasil, mas o Recife era tinha um certo exotismo que ele provou, tentou provar e veio aqui para o final no começo dos 1960. Túlio deixou uma vida, um casamento lá, uma esposa, e chegou no Recife e se inebriou, principalmente pelos negros do centro da cidade. A obra fala de impressões da cidade, mas é principalmente sobre esses encontros, que eram em grande número e intempestivos, né? É muito menos sobre o salão intelectual ali do começo dos 60, que era fervilhante, muito menos sobre os aspectos da cidade, embora ele toque, mas muito mais sobre esses encontros. E a partir disso eu resolvi elencar 2 categorias. A primeira delas é a transgressão, que nós vamos ter um encontro para falar especificamente dela. E sobre a descoberta, de que forma essa cidade fez com que Túlio descobrisse essa nova faceta da sua sexualidade. Então, eu queria ler para vocês aqui, no obituário de Túlio, quando ele faleceu em 1979, o jornal Clarim, que ainda existe,
tratou de colocar uma pequena lembrança sobre essa morte. Então, para eles, na época, Túlio era um estudioso, tenaz, havia se graduado em Química, mas cultivou o desenho, a música, a parapsicologia, o latim e o árabe, ensinou desenho na Academia Manuel Belgrano e lecionou cátedras na Universidade de Cuyo e de Recife. Esta última respaldou sua tarefa literária e, inclusive, editou em português sua obra Orgia, que é, na verdade, uma informação errônea, porque Orgia foi editada por José Álvaro Editor, ainda no final dos 60, ali em 1968, que eu vou falar para vocês. Só que Túlio, houve um fato importante historiográfico. Túlio foi confundido como um traficante de armas cubano, principalmente pelo seu tipo corpulento, por não ter uma habilidade com a língua portuguesa. Então ele acabou sendo vigiado pela polícia pernambucana e pelo exército brasileiro e foi preso e torturado em 1961. Ele foi convidado a sair da universidade pelo reitor e convidado informalmente a sair do país. Anos depois, ele troca cartas com Hermilo e começa a desenhar o que seria Orgia, que foi editada em 1968. Antes disso, ele também edita pela editora da Universidade do Recife, o livro Roteiros Recifenses, que são poemas, principalmente poemas saudosistas, dessa memória saudosista de uma cidade que ele deixou, que ele habitou e ele deixou para trás. Sobre o Recife e sobre essa percepção do Recife, Túlio fala em Orgia que o que atrai ele na cidade é a atmosfera moral, ou melhor, imoral. Isso é a África com as vantagens do Ocidente. Vantagens que tereis de abandonar um dia como uma roupa velha. E realmente ele teve que abandonar, né? Pensando aqui a África como uma questão mais de uma atração pelo corpo negro, que é um intermitente durante toda a obra. É importante dizer que o livro não trata da tortura, nem também trata sobre essa saída da universidade. Isso só é tocado em uma obra posterior à Orgia, que faz parte de uma tetralogia de Hermilo, de Memórias de Hermilo, que é Deus no Pasto. Lá, Hermilo fala com a voz de Túlio, ou de Lúcio Ginarte, que é um alter ego de Túlio, que a gente vai ver também um pouquinho nos próximos encontros. Então, ele fala o seguinte: como é que se deu esse encontro? Ele foi convidado a sair pelo reitor, o reitor estava virado de perna para o ar, aí em cima da secretária, a primeira coisa que vi foi o diário e a intimação do Magnífico para comparecer ao seu gabinete. Depois de barbear e tomar banho, desci para uma comida decente e lá fui saber que o meu contrato estava cancelado. Pagaram-me um mês de salário e deram-me uma passagem aérea. Embarco amanhã. Se não consigo permanecer no Recife, como poderei viver em outro canto qualquer do Brasil? Então, essa tortura sofrida por Túlio, ela só é tocada em Deus no Pasto, que foi editado em 1972. Contextualizando, para que vocês entendam, ou seja, em um pós-AI-5, né? Uma época de maior fechamento político dentro da ditadura civil-militar brasileira de 1964. Essa obra, Orgia, ela teve duas edições. Essa de 1968, ela tem um subtítulo de Orgia, Diário primeiro volume. Eu acredito que havia uma intenção clara de Túlio de editar um outro diário, né? Uma coisa muito importante que queria que vocês percebessem é que há um assumir claro do autor com o nome da obra. Orgia é um nome importante, né? É um nome que, se você chegar numa livraria e ver o livro lá, você provavelmente, senso comum, vai entender do que se trata. A não ser que seja uma brincadeira, que seja uma metáfora de alguma coisa, mas ali já diz para que veio. E ele assume também o nome na capa. Ele não usa o alter ego dele, que é Lúcio Ginarte, ali na capa. É um assumir da obra. E esse assumir da obra leva a Túlio
para um ostracismo ali, exatamente após ele editar o livro, que foi somente editado aqui no Brasil. Esse livro nunca chegou na Argentina, mas pelas mãos de Túlio, provavelmente por envio de Hermílio, chegaram 30 e poucos exemplares na Argentina, naquele pós-68, e Túlio fez questão de entregar aos seus amigos, aos intelectuais, aquele livro, ou seja, uma forma de assumir aquele texto, não só para o Brasil, mas também para os seus pares ali na Argentina. O livro tem 8 capítulos, né? Os capítulos não são numerados, mas não são nomeados. E há um aspecto importante que eu quero que vocês... Eu vou trazer isso em outro encontro, mas eu quero que vocês percebam que... Por que eu cheguei na questão da descoberta? Eu acredito que o uso da primeira pessoa nos primeiros capítulos, o pouco uso, na verdade, dessa primeira pessoa, faz com que exista um certo distanciamento do autor para com o leitor. E é interessante que ali pelo fim do 4º capítulo, quando mais ou menos na metade do livro, essa terceira pessoa se dilui e dá lugar a uma primeira pessoa, a um narrador em primeira pessoa, que entra em maior intimidade com esse leitor. É como que, à medida que a cidade vai tornando-se mais íntima de Túlio, à medida que esses encontros vão se tornando mais íntimos do autor, esse narrador em primeira pessoa, ele assume essa intimidade e começa a contar esses relatos que eram vários, numa manhã, por exemplo, intempestivos, como eu falei para você, se torna muito mais íntimo e muito mais perceptível. Por fim, eu queria falar um pouco de Roteiro Recifense. Roteiro Recifense é uma obra que vem anterior à Orgia. Ela é editada em 1965. Mas eu não posso deixar de entender Roteiro Recifense como uma obra co-irmã de Orgia. Nós vamos tratar em outro encontro, mais especificamente, vou ler alguns poemas para vocês, e vocês vão perceber que as imagens trazidas pelo livro, pelo Roteiro Recifense, são imagens que podem ser tranquilamente correspondidas com as imagens de cunho homoerótico em Orgia, né? Uma obra complementa a outra. São obras que trazem a memória do autor para com o seu leitor. E é essa memória que a gente vai tratar também. Essa memória é trazida o tempo inteiro, né? Ela é uma obra assumidamente uma escrita de si, que traz essa memória, ela foi escrita posteriormente, né? É uma memória, um ir e vir de fatos que correspondem dessa passagem habitada por Túlio naquela época. E é isso. Eu acho que nesse nosso primeiro encontro tratar um pouco mais dessa obra, né? E a gente vai, a partir dos próximos encontros, detalhar mais um pouco sobre as categorias e sobre a memória, a transgressão e essa descoberta. Muito obrigado.